Vamos falar nesse vídeo de um tema muito polêmico e muito delicado também, que acontece de forma corriqueira nas ações de família. A causa impeditiva ou restritiva do exercício da guarda compartilhada em razão da violência doméstica. Para ficar mais simples, eu vou dar um exemplo para vocês. A guarda compartilhada é sim uma polêmica ainda, é sim muito complexa ainda entre as pessoas. Mas na verdade, na prática, ela exige apenas que haja uma responsabilidade por ambos os genitores e a participação deles na vida da criança das principais decisões. Escola, atividade física, questões médicas. É isso. Não é para que esse instituto vire na vida dos genitores um motivo para a briga constante. Ó, o pau quebrando, Também não é para que as pessoas invadam a vida das outras. Então, o genitor use desse instituto, desse direito, desse exercício para questionar a vida da genitora. Querer saber onde ela vai com o filho a todo momento, questionar as decisões dela, o que ela dá de alimentação para a criança, a forma do que ela veste a criança, os locais que ela leva a criança. Não, porque ela tem o exercício da maternidade ou da paternidade. Então, não é através desse instituto que se deve fomentar discussões, tá? Isso é um assunto que já deveria estar muito tranquilo na vida das pessoas, mas ainda não está. Por outro lado, nós temos os problemas da violência doméstica, da violência contra a mulher, que de fato impedem o exercício da guarda compartilhada, mas isso não é absoluto. Há situações que existe sim a violência doméstica, tá? A violência contra a mulher, através de ameaças, uma violência verbal, psicológica, que deve ser protegida, é fato, mas que não pode atingir a guarda compartilhada de forma direta. E existe a situação de que é impossível ter a guarda compartilhada sim, porque muitas vezes o genitor utiliza do instituto da guarda compartilhada para agredir a mulher. Pensando nisso tudo, o legislador, em outubro do ano passado, trouxe uma lei que diz que, diante da guarda compartilhada, existindo elementos de violência doméstica, o juiz ouvirá o Ministério Público e as partes. E ele vai decidir se mantém a guarda compartilhada ou não, que pode ser, inclusive, naquele momento, provisório ou não. E aí vem o grande problema. De que forma o juiz vai entender de que, naquele momento, é necessário não existir a guarda compartilhada? Qual é o documento, a prova a ser produzida que convença um juiz? É a medida protetiva? É a medida protetiva concedida lá pelo juiz da vara da violência doméstica, que normalmente é concedida em 48 horas, muito rápida, que tem uma medida com natureza cautelar, ou seja, conceda a medida protetiva para acabar o problema nesse momento, para proteger essa mulher. Essa medida protetiva de natureza cautelar, que é concedida inicialmente de forma muito rápida, ela é suficiente para o juiz da família se convencer e determinar que não exista a guarda compartilhada naquele momento. Lembrando que existe uma outra faceta também. Muitas mulheres que não aceitam a guarda compartilhada se utilizam desse oportunismo, né? Olha, vou arquitetar uma medida protetiva, uma violência verbal, uma ameaça, um terror psicológico, vou arquitetar e vou pedir. E aí o juiz dá. Isso acontece? É claro que acontece. As pessoas utilizam uma legislação que é elaborada de forma muito sábia para proteger a mulher e se utilizam para inverter, para atingir a outra pessoa. Isso existe, tudo fica muito complexo. Na prática, essa lei é nova, nós ainda não temos como trazer resultados. O fato é, existem esses dois lados. Pode manter a guarda compartilhada? Pode, dependendo da situação, e tem situações que não há como manter de fato, porque o genitor usa da guarda compartilhada desse direito / dever para atingir a genitora. E claro, existem situações que realmente não dá de jeito nenhum, não cabe nem essa análise subjetiva. Nessas ações onde obrigatoriamente agora o juiz deve intimar as partes e o Ministério Público, de acordo com essa alteração, está lá no artigo 699-A e no 1584, artigo 2º, parágrafo 2º. Diante dessas alterações, o juiz vai questionar e indagar as partes e o Ministério Público. O mais sensato nesse momento não é nem se analisar uma medida protetiva concedida pela vara da violência doméstica, exceto se realmente lá houver comprovação robusta. Nesse momento, o mais adequado é se utilizar do setor técnico do fórum, do setor de psicologia e o social, para se conseguir averiguar aquela situação e se realmente não vale a pena manter aquela guarda compartilhada, não é caso de conseguir.
Lembrando que existem muitas mulheres que, mesmo diante desse cenário, querem que o genitor continue no exercício da guarda compartilhada, porque a violência foi de uma forma muito individual com a mulher. Com as crianças, ele é realmente um bom pai, ele cumpre com as suas obrigações, ele auxilia, já que a mãe carrega sozinha, né, esse encargo. A maternidade sensacional, mas que exige sim muito esforço físico e mental. Então existem mulheres que querem, eu canso de fazer no escritório situações de mulheres que merecem essa proteção, não aguentam, mas falam: doutora, eu preciso que ele utilize a guarda compartilhada, não tem nada a ver com as crianças é muito bem. E o outro lado, então, diante desse caso, ou desses casos, que são vários, é possível o mesmo instituto ser aplicado em diversas situações, se terá muita cautela do advogado, do Ministério Público e do juiz e, claro, do setor social para analisar o que se deve fazer nessa situação. Não há uma situação obrigatória, não há uma decisão obrigatória, não há na lei uma alteração que diga não é possível a guarda compartilhada. Como acontece, por exemplo, quando o genitor não quer. Isso está na lei. Se o genitor não quer a guarda compartilhada, o juiz não vai aplicar nada forçado. Ou se ele não tiver condições, claro, físicas, mentais, né, especialmente mentais, de exercer alguma coisa. Essa alteração da lei, a Lei 14.703 de 2023, está sendo analisada com muito cuidado e vai ser analisada com muito cuidado. Lembrando que ela veio para proteger e não para proteger oportunismo. As mulheres são sim vítimas de violência doméstica, de violência física, verbal, psicológica, e o fato de estarem com a criança muitas vezes é o que une com esse agressor e afetam a vida dela e das crianças. E outras situações não conseguem afetar a vida das crianças e, dependendo da situação ainda, é impossível manter a guarda compartilhada. Mas a agressão não pode ser devolvida com uma outra agressão. Então você que está numa situação dessa, não tem uma resposta, vai ser apreciado pelo judiciário com muito cuidado, com muito carinho, e você é advogado com muita capacidade de empatia também. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.